Muito bem. O outro fármaco é a ivabradina. A ivabradina, ela é um fármaco que eu espero de benefício clínico com a sua utilização. Vejam, ela tem impacto de redução de mortalidade, ela reduz morte por IC, morte cardiovascular, reduz internações por IC, melhora a classe funcional, não protege o rim e um provável efeito de cardioproteção dos doentes. Em que ela se baseia? Vejam, o mecanismo dela, ela é bloqueador do canal F da corrente iônica através do nódulo sinusal. O que isto modula? A capacidade de ativação automática do nódulo sinusal. E este canal, ele estará mais aberto quanto maior for a frequência e menos aberto quanto menor for a frequência. O que significa dizer isso? Que a ação da ivabradina estará vinculada à frequência cardíaca do indivíduo. Então, dessa maneira, a gente vai ver que a redução da frequência cardíaca, como está muito bem sistematizado, ela melhora a cinética do cálcio intracelular, porque ela, ao bradicardizar, eu vou permitir o retorno, como vimos lá atrás do beta-bloqueador, do cálcio para o retículo sarcoplasmático, diminui o consumo de oxigênio, que um dos maiores determinantes do consumo de oxigênio é a frequência cardíaca, melhora consequentemente o metabolismo da mitocôndria, estabiliza a placa aterosclerótica, que o sangue vai diminuir o cisalhamento sobre a placa e aumenta a perfusão coronária, porque 70% da perfusão é na diástole. A ação dela, portanto, é múltipla. Aqui é um slide que mostra a vocês uma visão múltipla. Então, não só sobre o coração, uma cardioproteção, mas sobre a placa aterosclerótica, diminuindo a instabilidade, diminuindo o consumo de oxigênio, com isso produz o efeito de redução da isquemia e remodelagem cardíaca, por diminuir o trabalho cardíaco e também diminuir ações de comorbidade. Então, é um fármaco que tem ações além da redução da frequência cardíaca. Como vimos antes, a grande atuação dela é um canal mediado pela frequência. Ou seja, quanto maior a frequência basal, maior a sua atuação. Então, com a mesma dose, ela produz a mesma redução dependendo da frequência. Então, se minha frequência basal é 70 batimentos e eu tomo a ivabradina, eu não vou ter o mesmo nível de queda da frequência cardíaca que eu teria se eu estiver batendo a 90. Então não tenham receio de começar a ivabradina com 70, 65 de frequência, achando que vai jogar o coração para uma frequência de 40. Porque quando eu estava com 90, apesar de beta-bloqueado, eu consegui regredir para 65. Não. Vejo no gráfico que a queda é proporcional à frequência. Então isso é um fator protetor para você. De que forma ela é protetora? Como vimos, ao diminuir a frequência cardíaca, eu consigo com isso tornar ou favorecer o retorno do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, que a gente viu que estava com a sua bomba lesionada, a cerca, por ativação da proteína quinase A. Por isso ela tem um efeito de cardioproteção e todos aqueles efeitos de redução do cálcio do citosol. Vai também ter o mesmo efeito do efeito Baldwin do beta-bloqueador, indiretamente, que o beta-bloqueador também traz, e com isto eu consigo efeito cardioprotetor. Isso foi demonstrado no estudo Beautiful. No estudo Beautiful, quando ele viu e comparou os pacientes com a frequência cardíaca superior a 70, com aqueles que não conseguiram baixar a frequência, o que ele viu? Aqueles doentes que sustentaram a frequência cardíaca superior a 70 morreram mais do ponto de vista cardiovascular, tiveram maior reinternação por IC, vejam, maior reinternação por infarto e reinternação por revascularização miocárdica. Então esse estudo, embora foi negativo no sentido de redução de mortalidade global, quando comparado com placebo, ele comprovou o conceito de redução de frequência cardíaca. E aí veio o estudo que citei, foi o estudo SHIFT, que trouxe o benefício de redução de morte por IC de 26% e morte geral de 10%, onde a maioria dos pacientes eram portadores de cardiomiopatia isquêmica, e com isso trazendo o benefício da redução da frequência cardíaca, já para um outro patamar com a utilização da ivabradina, em pacientes que, apesar do uso do beta-bloqueador, não conseguiram uma frequência cardíaca abaixo de 70, com redução de evento cardiovascular e internação por IC. Então, como é que é o manuseio da ivabradina? Agora que eu já sei que ela tem seu benefício,
e que a sua utilização deve ser, como está aqui, após o paciente já estar fazendo uso do beta-bloqueador ou aquele que não pode fazer uso do beta-bloqueador e não conseguiu alcançar uma frequência cardíaca abaixo de 70. Então está indicada a ivabradina. Ela reduz a frequência cardíaca sinusal, vejam, não altera a condição AV, portanto não está indicado na fibrilação atrial. Ela não substitui os efeitos do beta, porque o beta tem efeitos além da redução da frequência cardíaca. A dose inicial é 2,5 nos indivíduos idosos e 5 miligramas nos indivíduos não idosos, 2 vezes ao dia, com uma dose máxima de 7,5, visando uma frequência cardíaca em torno de 60. Entre 50 e 60 você mantém a dose. Lembra que está contraindicado nos pacientes com ICFEP, porque não tem benefício comprovado, doença amiloide, principalmente, com disfunção hepática, nos indivíduos que têm insuficiência cardíaca aguda descompensada. Nesse cenário de descompensação não há o benefício comprovado, com bloqueio sinoatrial, com bloqueio atrioventricular avançado, embora o sítio de atuação seja o nódulo AV, o nódulo sinusal, indivíduos com frequência cardíaca abaixo de 60 ou com fibrilação atrial ou flutter ou marca-passo dependente, porque ela não vai ter benefício. Então a diretriz coloca como 2A, nível B, no cenário dos pacientes com frequência sinusal acima de 70, onde o beta não conseguiu reduzir a frequência, ou aqueles que não podem tomar beta-bloqueador.